Você acompanha a 49ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Na noite de hoje, os vereadores analisam e votam 16 projetos. 6 deles foram deixados de votar na última reunião ordinária. E entre esses 6 está o projeto do presidente Campos Filho, que proíbe a prática da forração, quando na véspera das eleições, os candidatos jogam panfletos pelas ruas da cidade. A medida foi tomada pelo presidente, já que em 2012, às vésperas, 4 horas após o começo das eleições, o SAMU recebeu 15 chamados de idosos que se machucaram escorregando nesses folhetos. Então, a medida do vereador vem garantir que nas eleições dos próximos anos isso não venha a acontecer. Também entre esses 6 projetos deixados de ser votados na última sessão, está o do vereador Roberto Alves, que prevê a criação do programa de Olimpíadas Escolares. Entre os outros 10 projetos que serão votados, 6 deles são vetos do Executivo. Entre eles, o Executivo vota, os vereadores analisam o veto do Executivo contra o projeto do vereador que cria o canal 156, a autoria do vereador Vermelho, e o projeto cria mais um canal de comunicação entre as pessoas que são atendidas pelo sistema de saúde público da rede pública, entre essas pessoas e a prefeitura. Entre outros, além desses projetos, o Legislativo vota hoje outras iniciativas, entre elas um convênio entre o Executivo e o Governo para a execução do serviço do Corpo de Bombeiros. E no intervalo regimental, vamos falar com vereadores sobre 9 projetos que serão analisados em audiência pública amanhã. Lembrando que você confere toda a programação da TV Câmara também através do nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas, e através da Rádio Educativa 101,9 FM, de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã. Os vereadores, então, dentro de instantes, começam a votação e análise desses projetos. Até já. Vereador Sr. Luiz Lauro Filho, nosso primeiro secretário, proceder à chamada para que possamos abrir a 49ª reunião ordinária desta noite. Pois não, senhor presidente, nobre vereador Campos Filho, a chamada para a abertura da 49ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Vereador André Von Zuben, presente. Vereador Ângelo Barreto, presente. Vereador Flores, presente. Vereador Arthur Orsi, presente. Vereador Aurélio Cláudio, ausente. Vereador Campos Filho, presente. Vereador Carlão do PT, vereador Carlão do PT, ausente. Carlinhos Camelô, presente. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, presente. Vereador Sidão Santos, presente. Vereador Edson Ribeiro, ausente. Vereador Gilberto Vermelho, vereador Gilberto Vermelho, presente. Vereador Gesiel Silva, ausente. Jorge da Farmácia, presente. Vereador Jorge Schneider, presente. Vereador Luiz Henrique Cirilo, presente. Vereador Luiz Lauro Filho, estou presente. Vereador Rossini, ausente. Vereador Marcos Bernardelli, presente. Vereador Pastor Elias Azevedo, ausente. Paulo Búfalo, presente. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto, presente. Vereador Carlão do PT, presente. Vereador Professor Ronaldo, ausente. Rafa Zimbaldi, presente. Vereador Roberto Alves, presente. Vereador Tiago Ferrari, presente. Vereador Tico Costa, ausente. Vereador Vinícius Gratti, presente. Vereador Zé Carlos, presente. Falei, se dá um presente. Senhor presidente, 22 parlamentares presentes. Com 22 parlamentares presentes, há quórum. Invocando as bênçãos de Deus, iniciamos a 49ª reunião ordinária, primeira parte, pequeno expediente, o item 1, leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Dr. Luiz Cirilo. Senhor presidente, na última quinta-feira, nasceu o primogênito
do vereador Luiz Lauro Filho. Ele, juntamente com a Larissa, tiveram um filho, né, nasceu na última quinta-feira, que é o Luiz Lauro Filho, Luiz Lauro Ferreira Neto. Então, eu gostaria, o senhor como presidente da casa, que desse boas-vindas a esse jovem e espero que ele traga muita saúde e união para a família e, nesse momento, com todo respeito, traga também os votos necessários que o nosso colega precisa para ser aprovado na urna, que, consequentemente, será, se Deus abençoar. Muito obrigado e parabéns. Viu? Obrigado, vereador, doutor Luiz Cirilo. Seja bem-vindo e parabéns ao nosso companheiro aqui, primeiro secretário, vereador Luiz Lauro Filho, a Larissa, sua esposa, e como dizemos sempre, bendito aquele que vem em nome do Senhor, seja bem-vindo. O item 1, leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à casa. Senhor presidente, 85 correspondências recebidas, 84 indicações encaminhadas ao executivo, 33 requerimentos, 2 moções e 4 projetos. O item 2, leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do plenário. Não há, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador professor Alberto. Senhor presidente, eu solicito dessa casa um minuto de silêncio em memória do falecimento do senhor Edmur de Oliveira Melo, que veio a óbito na última quinta-feira. Ok, deferido, vereador. 1 minuto de silêncio pelo passamento do professor Edmur. Da fala dos nobres parlamentares, eu queria pedir a presença do nosso cerimonial, Marcos Padilha, para que nós possamos fazer, então, a solenidade de posse do vereador Paixão, do PSD, já que a vereadora Neuza do São João, né, está durante esse mês de setembro todo fora, então, para que possamos fazer, então, o ritual da posse do Paixão, que estará conosco nesses dias. Alô. Termo de posse e compromisso deferido ao senhor Francisco da Paixão, primeiro suplente do PSD. No primeiro dia do mês de setembro do ano de 2014, na reunião ordinária desta noite, comparece para tomar posse e prestar compromisso o senhor Francisco da Paixão, primeiro suplente do PSD, em substituição à vereadora titular Neuza Conceta, tendo em vista o seu pedido de licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 30 dias, que vai de 1º a 30 de setembro de 2014, de conformidade com o processo número 217.357 e o previsto na Lei Orgânica do Município. Tendo prestado o compromisso solene previsto no regimento interno, para que se fizesse constar, foi lavrado o presente termo, que vai datado e assinado Campinas, 1º de setembro de 2014. Nós convidamos o senhor Francisco da Paixão para fazer o seu juramento. Boa noite a todos. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do município.
Queria aproveitar e colocar ali à tribuna 5 minutos, uma saudação da sua posse como vereador pelo PSD. Esteja à vontade, se quiser usar os 5 minutos. Agora, nesse momento, já. Tem a palavra o nosso novo companheiro, o vereador Francisco Paixão, da Paixão, que assume o lugar da vereadora Neuza, do São João. 5 minutos, vereador. Mais uma vez, senhor presidente da mesa, boa noite, senhores componentes, ilustres edis, comunidade Campinas presente a essa sessão, a essa reunião ordinária. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de, mais uma vez, estar retornando a esta casa para cumprir o meu papel. Agradecer à minha família, sempre tão presente, minha esposa Miriam aqui presente, representando os meus 3 filhos. Agradecer aos meus amigos que sempre me acompanharam nessa trajetória, nessa luta de fazer a boa política em Campinas em benefício do nosso povo. E agradecer de todo o coração as 2.000 pessoas, os 2.000 votos que me fizeram, que me possibilitaram estar aqui a essa noite para representá-los. Prometo, toda a sinceridade, exercer fielmente, com toda a responsabilidade, com dignidade, e representar essas pessoas. Fazer um trabalho que possa digná-los. Fazer um trabalho que possa representar da melhor forma possível, junto a esta Câmara Municipal, para que Campinas continue a sua trajetória de cidade com uma boa qualidade de vida, uma cidade onde dá prazer de morar. Boa noite e muito obrigado por mais essa oportunidade a todos. Muito bem. Parabéns, seja bem-vindo, Francisco da Paixão. Eu convido o senhor para que assuma aqui a segunda secretaria, pedido do vereador Ângelo Barreto, já que a vereadora Neuza, que sempre faz esse trabalho, então o senhor, como do PSD, para que o senhor anuncie o vereador inscrito no pequeno expediente. Tem que ligar o negócio aí, ó. Não, deixa Liga o negócio. Já vai para a mesa, já. E fala quem é, viu? Próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito, senhor Luiz Lauro Filho. Nosso primeiro secretário tem a tribuna por até 5 minutos, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Quero congratular aqui o nosso vereador Francisco da Paixão. Seja bem-vindo a essa casa novamente. Lembro a Vossa Excelência que quando assumi a primeira vez aqui como vereador, também assumi na condição de suplente. Depois tive a honra, viu, vereador, de ser reeleito com quase 7.000 votos na última eleição, sendo o terceiro vereador mais votado. Mas a primeira oportunidade que tive também foi na condição de suplente. Parabenizo e desejo sucesso na sua nova jornada. Se precisar, por favor, pode contar com esse vereador. Quero registrar a presença do meu amigo, sempre vereador também, Eliel de Lima, que está aqui no plenário. Vereador, aqui é a sua casa também, seja bem-vindo. Fomos vereadores juntos, grande figura, um abraço. Bom, presidente, eu venho usar essa tribuna hoje para falar de uma questão pessoal minha, que já adiantou aqui o vereador Luiz Henrique Cirilo. Uma alegria ímpar, um amor indescritível, uma sensação que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida, e eu quero começar agradecendo a Deus, porque Deus tem sido muito bom comigo, e eu ganhei um grande... Se preciso, vou me emocionar, viu, Marcos Bernardet? Eu agradeço a Deus pelo presente que me deu na última quinta-feira, na maternidade de Campinas, às 7h32, o meu primeiro filho, que nasce num período muito importante da minha vida, e que eu tenho a honra de colocar o nome dele, Luiz Lauro Neto. Eu que trago na minha vida pública, ainda considero o início da minha vida pública, eu que tenho o nome do meu pai, Luiz Lauro, eu sou Luiz Lauro Filho, sempre tive
a grande responsabilidade de carregar o nobre vereador Cid Ferreira, que é grande amigo do meu pai, sabe disso, carregar um legado de um nome construído na cidade de Campinas. Luiz Lauro, meu pai, um homem do povo, um homem de origem humilde, uma família numerosa, que veio de Minas Gerais e venceu aqui na cidade de Campinas, sempre respeitando o povo. Então, eu sempre tive a responsabilidade de carregar o nome Luiz Lauro. E agora, a minha responsabilidade é ainda maior, de eu, como homem público, deixar um legado, deixar um exemplo, um bom exemplo, para o meu filho, que também leva o meu nome, meu filho Luiz Lauro Ferreira Neto. Ele que é neto do Luiz Lauro e da Yara, minha mãe, e é neto do José Francisco Carvalho e da Raquel, meu sogro e sogra, pessoas que eu também tenho como pai. Eu venho aqui dizer a vocês que eu tenho dito aí pelos 4 cantos da cidade de Campinas que esse ano eu tenho uma grande responsabilidade que foi me dada, que é a responsabilidade de ser pai. E eu, como homem público, ao ver o meu filho nascendo, acompanhei o parto, estive presente durante todo o momento. Hoje tive a felicidade e a honra de levá-lo na sua primeira consulta médica em uma pediatra. E nós, homens públicos, principalmente eu, que sou pai há 4 dias, isso só aumenta a nossa responsabilidade de zelar pelo futuro de uma sociedade mais justa, pensar no futuro de um mundo melhor. A presença, o nascimento do meu filho só fez engrandecer o meu discurso, só fez engrandecer o meu amor pela política, só fez engrandecer o meu amor ainda maior, que é o que eu prego nos 4 cantos que ando, que é o valor da família. Eu achava que eu conhecia o verdadeiro valor da família, mas agora, com esse sentimento de pai, é que eu sei realmente, posso dizer a vocês, que eu aprendi o sentido do amor verdadeiro e o sentido da palavra família, e eu quero usar esse meu tempo precioso agora para parabenizar a principal protagonista nessa cena, que é a Larissa, minha esposa, que sonhou junto comigo cada passo que eu tenho dado na minha carreira profissional. A Larissa que sonhou com a maternidade, que esperamos o momento certo, e Deus mandou, através de um amor verdadeiro, entre eu e Larissa, minha esposa amada, o nosso primeiro filho, Luiz Lauro Neto. Finalizo agradecendo a todos os meus familiares que nos apoiaram muito neste momento, que eu digo aos senhores o mais importante da minha vida até aqui. E mais uma vez, meu filho, Luiz Lauro Neto, você ainda não entende, não tem discernimento, mas você tem um pai que te ama muito e que sempre irá trabalhar pelo bem das pessoas, da sociedade onde você nasceu e vai viver. Que Deus te abençoe, meu filho, Luiz Lauro Neto, e que Deus abençoe você, Larissa, minha esposa e mãe do meu primeiro filho. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Parabéns mais uma vez à família, vereador Luiz Lauro Filho, pelo nascimento primogênito. Eu queria reafirmar a presença do sempre vereador Eliel de Lima e também a presença da Adriana Flose, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas, e que veio aqui também para a sessão presencial e também parabenizar o seu companheiro de partido, vereador Francisco da Paixão. E eu aproveito para chamar o vereador Dr. Arthur Orsi, segundo vice-presidente, para conduzir os trabalhos aqui, e o vereador anunciar, por favor, Paixão, o próximo vereador inscrito para a tribuna. Próximo vereador inscrito para ocupar a tribuna é professor Alberto. Vereador professor Alberto, do Partido da República, tem a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, nossos amigos que nos acompanham pela TV Câmara e também online, muito boa noite a todos. Senhor presidente, na última sexta-feira, eu passei na Bienal do Livro, a 23ª Bienal do Livro de São Paulo, que encerrou nesse domingo, começando no dia 22, e um grande evento para o Estado de São Paulo, e eu fiquei pensando como seria importante nós termos na cidade de Campinas uma feira de livro
mas pelo menos 50% do que a gente vê lá em São Paulo, né? Uma coisa extraordinária, bons livros e bons preços. Preços muito bons para quem gosta de ler, obras muito especiais. E essa 23ª Bienal, é uma pena que é pouco tempo, né? É relativamente pouco tempo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de participar, e eu percebo que falta também uma propaganda maior. Pelo menos no período que eu estive lá na sexta-feira, eu vi muitas escolas, muitas instituições participando, e um evento grandiosíssimo. Eram 480 expositores, mais de aproximadamente 800 mil pessoas participando, e com um espaço de 60 mil metros quadrados ali no pavilhão de exposição do AMB. E interessante é que, além dos livros, a exposição também tinha gastronomia e uma série de apresentações culturais. Então, trata-se de um evento muito importante. Eu fui um dos que tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei aqui, que virou lei na cidade, sobre a questão da Semana do Livro, da leitura. E eu fiquei pensando, quando eu passava naquelas instantes, vendo aquela feira, muitas obras boas, e um número enorme de estudantes comprando livros, porque realmente os livros são em valores bem de fácil acesso para todos, e nós aqui em Campinas poderíamos ter também uma feira que fomentasse a leitura, que desse condições das pessoas em Campinas e região pudessem comprar livros em um custo mais em conta, mais barato. Houve uma iniciativa do shopping Campinas Shopping, fez uma feira muito interessante ano passado, se não me engano, e também muita frequentada aqui no Campinas Shopping. Também, há anos atrás, ocorreram outras feiras menores no centro de Campinas, e com grande público. Então, seria interessante se a Secretaria da Cultura pensasse em organizar feiras de livros, como nos moldes da Bienal. É claro que a 23ª Bienal Internacional do Livro tem uma dimensão extremamente grande, volumosa, porque é para o país inteiro, né, na verdade. Mas nós poderíamos, dentro da nossa realidade, da nossa região aqui em Campinas, fomentarmos também uma feira do livro anualmente, onde as editoras pudessem expor as suas novidades e com preço de custo para os consumidores. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas gostam de ler, gostariam de comprar mais livros, mas às vezes não compram por causa do valor. Os livros são muito caros no Brasil, muito caros. E quando surge uma oportunidade dessa, realmente é a hora que a gente pode conseguir adquirir boas obras, tanto para a nossa leitura, como para presentear também. Então, eu só gostaria de compartilhar com todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, os nobres vereadores, que nós pudéssemos, eu estarei apresentando uma indicação para que o prefeito, através da Secretaria da Educação, pensasse em fomentar esse tipo de atividade na cidade de Campinas, dando condições para que nós tenhamos também, ou tivéssemos, uma feira similar, né, parecida ou inspirada na Bienal do Livro. Parabéns aos organizadores da 23ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo, mais um sucesso, porque realmente um público enorme e um público muito diversificado, e muitas escolas participando. Eu achei muito importante isso, e eu espero que Campinas também dê condições de fomentar a cultura através de uma feira ampla de livros. São essas minhas considerações iniciais, senhor presidente. Muito boa noite a todos. Senhor segundo secretário ad hoc, vereador Paixão, para informar o próximo orador
do pequeno expediente. O próximo vereador a ser chamado para ocupar a tribuna é senhor Paulo Búfalo. O vereador Paulo Búfalo tem a tribuna por até 5 minutos, vereador. E já adianto que a requerimento verbal do vereador, ele solicitou tempo de liderança, então Vossa Excelência tem 5 minutos do pequeno expediente, mais 10 minutos tempo de liderança. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara, boa noite. Eu venho a essa tribuna e já pedi o tempo de liderança para poder trazer um tema em relação ao plebiscito popular que está ocorrendo essa semana, iniciando hoje e vai até o dia 7 de setembro. Antes de fazer aqui meu pronunciamento, quero dar as boas-vindas aqui ao vereador Francisco Paixão, que tomou posse, substituindo a nobre vereadora Neuza. Tenha uma boa sorte, bom trabalho aqui, nobre vereador. Bom, senhor presidente, como já havia me pronunciado em outros momentos dessa tribuna, houve nos últimos meses, a partir da iniciativa de um conjunto de organizações, movimentos sociais, ativistas, partidos políticos que quiseram se envolver, uma mobilização pela realização de um plebiscito popular no Brasil inteiro, por uma constituinte exclusiva para a reforma do sistema político. Essas mobilizações, elas envolveram formação de comitês municipais, regionais, estaduais, vários debates em torno da reforma política. Nós pudemos trazer nessa tribuna, inclusive, dados e informações que demonstram as desigualdades que existem no sistema político, sobretudo da representação, por exemplo, a representação feminina, cuja o público é maioria no país, no entanto, absolutamente reduzido nos parlamentos. A mesma coisa em relação à comunidade negra, que é maioria no país, mas também tem uma subrepresentação nos parlamentos, sem dizer outras desigualdades, como, por exemplo, uma amplíssima representação do agronegócio, de setores empresariais, da área de saúde, da área de educação, quando esses setores empresariais, eles detêm muito poder, muita riqueza, no entanto, eles são minoria no país. É a ideia da concentração de poder e da renda. Por isso, depois das manifestações de junho e em torno da palavra de ordem, não me representa, junho do ano passado, a população foi para a rua, então, manifestar a sua insatisfação com o conjunto da política nacional, com os escândalos de corrupção que atormentam e acabam se apropriando de recursos públicos em todas as esferas do país. Então, essa insatisfação que veio à tona em 2013, talvez seja um dos maiores e principais motivos para que a população participe desse plebiscito popular. Eu quero aqui, então, antes de passar aqui a leitura de motivos para que as pessoas participem, eu quero explicar o que será esse plebiscito popular, que ocorrerá de hoje, 1º de setembro, até o dia 7 de setembro, domingo, em que nós pretendemos colher a opinião de toda a população, pedindo essa constituinte exclusiva para se fazer uma reforma política no país. Então, a primeira questão, por que não o atual Congresso Nacional ou o Congresso Nacional que será eleito para a próxima legislatura? Porque nós acreditamos que essa estrutura, lamentavelmente,
pelas desigualdades na representação, que possivelmente continuarão na próxima gestão, porque ainda há muita gente com tempo excessivo, há muita gente com grande potencial financeiro nas campanhas, então, possivelmente, a correlação de forças no atual Congresso possivelmente não se altere. Então, a população e nós queremos chamar o debate da necessidade de termos uma constituinte, ou seja, uma constituinte eleita exclusivamente, assim como foi da Constituição Federal, para poder discutir a reforma política, os critérios de financiamento, de distribuição de tema, os grandes lobbies que se formam, as notas promissórias que os candidatos assinam. Vereador Paulo Búfalo, agora o senhor está no tempo de liderança. Eu agradeço. Muito obrigado. As promissórias que os candidatos acabam assinando para poder receber doação de campanha e depois terem que devolver quando estão ali nos cargos, né, cedendo obras, direcionando obras e de outras formas. Então, nós queremos uma constituinte exclusiva. Um plebiscito popular é evidente que não tem o papel legal, mas a ideia é que ele possa fazer pressão sobre as instituições, para que o Executivo, para que os Legislativos, para que o Poder Judiciário adotem uma postura e caminhem para que nós tenhamos no país um processo de eleição dessa Constituinte. Então, será uma pressão popular. E nós queremos, então, colher milhões de votos. Nobres vereadores da Casa, aqueles telespectadores aqui, os que estão presentes, os telespectadores da TV Câmara, que porventura moram aqui perto, nós queremos tomar uma iniciativa aqui hoje, demonstrando que o nosso plebiscito é pluripartidário. Até agora, nas mobilizações, esse vereador, vereador Carlão, dedicou-se a construir comitês e debates. Nós queremos contar aqui com o apoio nessa ideia de uma constituinte exclusiva de todos os nobres colegas vereadores. Então, no intervalo da nossa sessão, o comitê aqui municipal e, particularmente, uma das instituições que constrói o comitê, que é a ECOS, que é uma organização não governamental, trará uma urna e nós colocaremos essa urna aqui à disposição. Lembro, nós queremos colher a assinatura dos vereadores, queremos colher esse posicionamento. A urna, senhor presidente, está chegando aqui, inclusive, nós vamos deixar ela aqui à disposição, mas queremos que a Casa possa manifestar a sua opinião. Nós aqui, com certeza, temos diferentes partidos, diferentes ideologias, diferentes organizações e alianças, porém, é de se reconhecer que o nosso sistema político está corroído, e isso me parece que é um consenso entre o conjunto dos partidos. Para isso, então, nós gostaríamos de contar, né, com apoio, com essa manifestação dos nobres parlamentares, dando aqui, então, colhendo aqui o seu posicionamento pelo sim ou não nesse plebiscito popular por uma constituinte exclusiva da reforma política. Tem a parte, nobre vereador. Muito obrigado, vereador Paulo Búfalo. Achei importante esse debate que Vossa Excelência vem chamando e trazendo aqui para casa, que realmente acho que é importante a gente ter uma reforma política, repensar. Se nós formos ver, nossa democracia é recente, são 30 anos, mas a gente precisa repensar desde o financiamento de campanha até a quantidade de partidos políticos que existem e fica tudo perdido. Então é importante, conte comigo para a gente se envolver e promover esse debate junto à sociedade também.
Não, agradeço a parte do vereador, isso tem a ver, de fato, com a democracia, com o fortalecimento da democracia. Nós, aqui na cidade de Campinas, faremos a coleta de votos nesse plebiscito popular, né? Porém, aqui a cidade, no próprio processo eleitoral, também participará de um plebiscito que é discutindo a construção da região Ouro Verde e da região Campo Grande como distritos, a consolidação dessas regiões importantes da cidade como distritos. Então, esse exercício, por si só, já passa a ser importante. Eu vou, posteriormente, disponibilizar aos nobres vereadores uma lista de 7 razões aqui para dizer sim à constituinte do sistema político, porque nós queremos fazer o plebiscito e também estamos discutindo pelo voto no sim, porque nós acreditamos que essa reforma é necessária. No entanto, farei uma leitura breve e sintética dessas razões. Primeira delas, já manifestada, é essa disposição levada às ruas pela população, pelos movimentos sociais organizados, que pediam por uma reforma política e, de fato, não tiveram essa reforma política atendida no Congresso. A síntese, volto a dizer, era a palavra de ordem em milhares, milhões de cartazes do não me representa. O segundo motivo é de que hoje o voto do cidadão acaba não decidindo as eleições, porque ele vota, mas o poder econômico, ele é tão violento que ele distorce o processo eleitoral, ele incide, ele acaba estimulando a um voto sem discutir de fato a política, as necessidades do povo brasileiro. O poder econômico desequilibra o processo democrático e de votação. Por outro lado, é importante perceber que os representantes de trabalhadores, como já falei, de mulheres, do povo negro, da população indígena, essas comunidades são subrepresentadas no Congresso Nacional. Por isso, é preciso mudanças profundas no sistema. A quarta questão diz respeito a quem paga a banda, escolhe a música, quem financia as campanhas e dá dinheiro, muito dinheiro, para poder financiar a campanha, na verdade faz um investimento, porque depois acaba recebendo em dobro, em triplo ou muito mais que isso, através de benefícios do próprio Estado brasileiro. Além disso, é preciso priorizar na pauta política dos parlamentos, desse parlamento, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional e dos executivos, as demandas que emergem da população por transporte, por saúde, por educação e por moradia. E quando nós olhamos para o Congresso, nós percebemos que as prioridades são sempre em manter a estabilidade, em manter pagamento de uma dívida imoral e ilegal, que nós precisamos colocar, então, em questão. O sexto motivo, precisamos de uma constituinte exclusiva, na qual se possa eleger representantes que tenham exclusiva tarefa para elaborar as mudanças desejadas pela grande maioria do povo brasileiro. E, portanto, não é possível que nós acreditemos que o atual Congresso tenha essa capacidade. Por último, realizar uma constituinte exclusiva significa aprofundar a democracia no país, permite que possamos debater amplamente, decidir as regras de participação e representação, permite combater o privilégio do poder econômico nas eleições e na sociedade,
a subrepresentação dos brasileiros e aperfeiçoar os mecanismos de democracia direta, como plebiscitos, referendos e leis de iniciativa popular. Enfim, permite combatermos um sistema que privilegia pessoas e avançarmos para um sistema político que privilegie propostas concretas para enfrentar os problemas do país. Por isso, nobres vereadores, nós queremos contar com o apoio de todos dessa casa no plebiscito popular pela constituinte exclusiva da reforma política. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Paulo Búfalo. Eu queria aqui registrar que nós temos hoje aqui na mesa a doutora Rossana Torres, que é advogada procuradora concursada dessa casa, que assumiu o cargo de procuradora através de concurso público na semana passada. Queria dar as boas-vindas, doutora Rossana. Seja bem-vinda. Ela é de Belo Horizonte, de Minas Gerais, trabalhou no Tribunal Regional Eleitoral em Minas Gerais, lá como advogada. Seja bem-vinda, tanto a doutora quanto também o doutor Robert, que também esteve aqui na sessão passada. Queria também parabenizar o nobre vereador Luiz Lauro Filho. Nós não tivemos oportunidade de... Ele se manifestou e nós não tivemos oportunidade à parte, pelo pequeno expediente, parabenizá-lo pelo nascimento do filho Luiz Lauro Neto, o primogênito. Questão Parabéns. de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Aproveitando o ensejo, gostaria de aproveitar também e parabenizar o doutor Luiz Antônio, que carregou essa Câmara Municipal durante muito tempo, após que Vossa Excelência assumiu a presidência da Câmara. Ele carregou essa procuradoria, então, justo a gente homenagear e confirmar o trabalho que ele fez na Procuradoria da Câmara. Muito bem registrado, vereador Tiago Ferrari. Muito bem lembrado. Senhor segundo secretário ad hoc, vereador Paixão, para informar o próximo vereador inscrito. Convido para ocupar a tribuna, por 5 minutos, o vereador Marcos Bernardelli. Vereador Marcos Bernardelli, do PSDB. Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Jorge da Farmácia, tem a palavra pela ordem. Como próximo inscrito, gostaria de ceder meu tempo ao nobre vereador Marcos Bernardelli. Cedido, deferido, então, o vereador Marcos Bernardelli tem os 5 minutos de Vossa Excelência, mais 5 minutos de sessão do nobre vereador Jorge da Farmácia. Senhor presidente em exercício, vereador Arthur Orsi, senhores vereadores, deixarei de mencionar a senhora vereadora, porque a nossa colega Neuza se licenciou por 30 dias. Senhor presidente, na semana que se passou, na quarta-feira, eu fiz aqui um relato com relação a um grande amigo que possuo aqui na cidade de Campinas. Eu sei que Vossa Excelência não tem, no momento não entendeu que não era o Toninho do PT, mas era o Toninho, o meu amigo, um petista radical ao extremo, que me ligou para demonstrar e expressar o inconformismo em virtude do resultado da pesquisa Ibope daquele momento. É o Toninho, né, vereador? É o Toninho. O Toninho Isso. agora. Vossa Excelência também o conhece. Radicalíssimo, radicalíssimo. E, para minha tristeza, ou talvez alegria, vereador Jorge Schneider, quando foi anunciado o resultado da pesquisa Datafolha, eu pensei que o Toninho fosse me ligar, na sexta-feira. E ele não ligou. Esperei no sábado, vereador Vermelho, também não ligou. Esperei no domingo, não ligou também, vereador Zé Carlos. Hoje o dia todo, não ligou. Eu fiz um boletim de ocorrência. Porque não é possível um petista de 4 cortado sumir do dia para a noite, só por causa de uma pesquisa. Nós não. Nós estamos sofrendo na pele, a pesquisa é totalmente desfavorável, vereador Arthur Orsi, mas estamos aqui, de pé, eretos, e vamos até o final da campanha.
vamos defender com unhas e dentes aquilo que o nosso senador propõe. Porque, como disse aquela oportunidade, nós já perdemos a presidente da República em 2002. Estamos tentando reconquistá-la. Agora, quem está perdendo é o PT. E olha, vereador Jorge, até às 18h30, deixei um pessoal no gabinete para ligar na casa do Toninho e nenhuma resposta. Será que ele representa todos os petistas desse país, vereador Carlão do PT, que estão se acovardando, fugindo, se escondendo? Alguns no esgoto. E o interessante é que no domingo, o senador Aécio Neves disse o seguinte: a Dilma, candidata do PT à reeleição, já perdeu a disputa pelo Palácio do Planalto. E ele não é mãe de Ná. Mas algumas coisas estão sucedendo. Eles, num grau superior, vereador Jorge Sinais, têm informação que nós não temos. E aí você começa a buscar, a amealhar dados, ocorrências, vereador Vermelho. Aí você denota com a informação que a presidente Dilma já fugiu do debate da Rede Globo. Está com medo. Está que nem o Toninho. Está fugindo. Buscando um pouco mais nos anais, nos comentários de articulista, vereador Arthur Orsi, um depoimento de Laurence Pi, um grande amigo de Lula, empresário, dono do Moinho Pacífico aqui em São Paulo, chinês aqui radicado desde os 8 anos. Ele sintetizou esse momento, vereador professor Ronaldo. Tanto Marina quanto Aécio darão mais credibilidade ao país se eles cercarem de pessoas competentes. Está aqui o motivo do Toninho ter desaparecido. Mas, avançando um pouco mais, vereador Vermelho, eu fui buscar nos anais de comentários sobre os candidatos que estão disputando. Até o senador Suplicy está escondendo a estrela e a sigla do PT. Tem 24 anos de mandato, quer mais 8? E está se escondendo. Tamanha a rejeição dessa senhora aqui no estado de São Paulo. Quase 50% estão dizendo, dos paulistas e paulistanos, que não votam nela de jeito nenhum. Mas não parei por aí, vereador Carlinhos Camelô. Fui um pouco mais adiante, vereador Paixão. Vereador Marcos Bernardelli, informe que Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Eu fico agradecido, vereador presidente em exercício Arthur Orsi. Mas fui mais adiante. Abro aspas. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, que cumpre pena em regime semiaberto em Brasília, tem feito análise sobre o quadro eleitoral para os seus poucos interlocutores. Sua frase mais recorrente é esta. Abre aspas, vereador Carlão do PT. Marina é o Lula de saias. Zé Dirceu diz enxergar o cenário muito consolidado, com Dilma e Marina no segundo turno. Depois, vê uma vitória certa para a candidata do PSB, que teria a força semelhante à de Lula em 2002. Quanto à origem humilde do petista, se juntou ao desejo de mudança. Para Zé Dirceu, a culpa pela iminente derrota do PT é quase exclusivamente de Dilma. Olha que situação que nós estamos vivendo, vereador Arthur Orsi. E o Toninho não aparece, vereador Gilberto Vermelho. Mas, encerrando essa minha busca, eu chego à conclusão que realmente, talvez, nem o estado do Piauí o PT será vencedor. Porque lá não vai caber esses 20 mil vagabundos que estão encangados no governo federal e nas estatais, nas autarquias federais. Vai ter muita gente tendo que buscar emprego. Um novo emprego. E o que é mais salutar, vereador Jorge Schneider?
Eu tenho pena dos nossos pares dessa casa, pessoas sérias, mas que não conseguem defender uma única colocação de quem quer que seja, principalmente desse vereador. Se acovardam, estão se escondendo debaixo das suas mesas. Não falam sequer, vereador André Van Zuben, do Cartilha. O Cartilha parece que passou já desapercebido. Nem campanha se vê. Do Alexandre Cartilha, Jorge, vereador Jorge da farmácia aqui em nossa cidade. Esse é o quadro que se apresenta para o PT. Esse é o quadro que, se Deus quiser, ele há de querer, vereador Jorge Schneider. Logo em novembro, nós teremos a grata satisfação de ver extirpado do poder central esse partido. Excluído no voto esse partido. Ficará com alguns estados, que a democracia assim o quer. Porque se dependesse da vontade nossa, em nenhum lugar ficariam. Voltaria talvez para a metalurgia. Porque roubaram demais. Malversaram demais. A corrupção correu solta. E a população desse país saberá. Estaremos na trincheira. Porque a partir da semana que vem, talvez, a hora que aquele diretor da Petrobras começar a falar as coisas que sabe, principalmente do PT, porque ele disse que se falar não haverá eleição, nós aí estaremos no segundo turno, vereador Vermelho, disputando a eleição com a ex-ministra Marina, hoje do PSB. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Marcos Bernardelli. Solicita ao segundo secretário, a DOC, nobre vereador Paixão, para que informe o próximo vereador inscrito. Convido para ocupar a tribuna, por 5 minutos, o nobre vereador Gilberto Vermelho. Vereador Gilberto Cardoso Vermelho, líder do PSDB nessa casa, vereador. Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. Vossa Excelência vai citar o Toninho também ou não? Não. É sempre uma honra falar nessa tribuna, esta casa sendo conduzida por Vossa Excelência, esse grande parlamentar, esse grande vereador, que muito nos honra no PSDB de tê-lo nessa bancada. Quero cumprimentar a todos os senhores, senhoras, quero cumprimentar meus amigos e minhas amigas que se fazem presente aqui na Câmara Municipal e todos que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, enfocando aqui a convocação de Vossa Excelência, eu quero dizer também que estou preocupado com o Toninho. E eu sugiro aqui ao vereador Marcos Bernardelli que nós façamos uma campanha para ver se a gente consegue localizar o Toninho. Onde andas, Toninho? Vamos, vereador Marcos Bernardelli, vamos fazer essa campanha para ver se a gente consegue localizar o Toninho, porque é preocupante. É uma pessoa ligada ao partido de tanta forma que, né, que lutou por esse partido e sumir de repente. Mas eu queria, senhor presidente, vir a essa tribuna falar um pouquinho do histórico de luta de pessoas que estão dando a honra de estar aqui nesta casa, que são grandes lideranças políticas da região do Campo Grande. E aqui se faz presente meu amigo Raimundo, que é presidente da associação lá do Campo Grande, nosso querido Corregran, Nilmar, Zé Adilson, Pedro, também os nossos amigos que sempre estiveram à frente da luta lá na região do Campo Grande, Claudinei também, lá do Itajaí, e são pessoas que sempre se preocuparam com o desenvolvimento, com o crescimento planejado, um crescimento organizado, tanto da região Schneider do Campo Grande como a região do Ouro Verde. E nós estamos próximos, né, agora na eleição dia 5 de outubro, onde que nós vamos ter essa consulta, né, onde a população de Campinas vai poder opinar pela criação, né, pelo plebiscito e a criação dos 2 distritos muito importantes, que são o distrito da região do Ouro Verde e o distrito da região do Campo Grande. E aí é importante o esclarecimento e o trabalho que os senhores têm feito na direção de esclarecer a essa população
a forma importante da participação delas para a criação do distrito. Uma vez que gera-se muitas dúvidas na cabeça da população. Eles querem saber por que se vai criar o distrito, qual que é a função da criação desse distrito, o que vai trazer de benefício para essas regiões. Então, quero aqui também parabenizar o vereador Rafa também, que está à frente dessa luta, juntamente conosco, e que a gente tem traduzido a vontade do povo daquela região, trazendo essa questão muito importante. Então, as associações reunidas, o Coregran, a Dugran, o Ocigran e a MECGran, estão promovendo um grande debate pela Frente Única do Voto 60, no distrito do Campo Grande e de Ouro Verde. Eu quero parabenizar os senhores e dizer que conte com esse vereador, para que nós possamos juntos esclarecer as dúvidas que pairam perante as pessoas que vão decidir o futuro dessas duas regiões. Nós que moramos na região do Campo Grande, temos a consciência do crescimento que vem tendo essas duas regiões. Nós temos agora um dos maiores aeroportos, que é o aeroporto de Viracopos, com certeza vai ser o maior aeroporto da América Latina, que está instalado nessa região. O crescimento populacional, o crescimento que faz com que essa região tenha uma demanda grande dos órgãos públicos. E cabe a nós, sim, fazer com que a cidade pense no futuro daquelas duas regiões. E, para isso, a importância da criação desses dois distritos. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar os senhores que estão fazendo essa corrida, que estão, na medida do possível, esclarecendo para a população a importância da criação do distrito do Campo Grande e a criação do distrito do Ouro Verde. Com certeza, nós vamos ter uma aprovação da população campineira no dia 5, e, a partir de janeiro de 2015, essas duas regiões vão ter uma condição melhor de atendimento por parte do poder público. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre vereador Gilberto Vermelho. Solicito ao segundo secretário ad hoc, o vereador Paixão, que informe o próximo orador inscrito, vereador. Convido para ocupar a tribuna o nobre vereador Carlão, do PT. Vereador Carlão, do PT, tem a tribuna por até 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, queria saudar aqui nosso amigo que está chegando aqui na casa. Seja bem-vindo e conte com o nosso apoio, nossa solidariedade, para que venha somar essa luta junto conosco. O que me traz aqui hoje, senhor presidente, senhores vereadores, é um grave problema que nós assistimos num jogo do Grêmio com o Santos. Aquele crime praticado contra um ex-atleta aqui de Campinas retrata um pouco o que vem acontecendo não somente nos estádios, mas vem acontecendo também nas nossas escolas municipais, nas nossas escolas estaduais, porque o próprio Estado brasileiro já constatou e já reconheceu que há e existe racismo no Brasil. E esse racismo no Brasil ele existe porque a falta de informação para o conjunto da sociedade. E nós temos na LDB, a nova LDB, que é a Lei de Diretriz da Educação, a Lei 10.639, ela vem com o objetivo fundamental da gente educar a sociedade brasileira, porque nenhuma criança nasce racista. Ela fica racista porque ela não tem informação, porque o Estado não cumpre o seu papel, que é informar o conjunto da sociedade da história do índio, da história do negro, para que essas diferenças possam ser tratadas com mais respeito, que a intolerância, as intolerâncias religiosas, a violência que nós vivemos hoje no mundo e no Brasil, passa também pela falta de informação e de conhecimento da sociedade.
Então, nós queremos chamar a atenção da sociedade campineira, desta casa, para que a gente una esforços no sentido de fazer com que simplesmente a lei seja cumprida. Para a lei ser cumprida, nós precisamos fazer com que essa matéria chegue nas nossas escolas, que os nossos professores, nossos profissionais de educação sejam capacitados para aplicar essa matéria, para ajudar com que no futuro não tenhamos mais que conviver com esse tipo de falta de respeito e a falta de oportunidade para a comunidade negra. Nós estamos organizando nessa casa um debate com os movimentos, vamos estar convidando alguns atletas, para que a gente possa fazer com que esse problema não seja um problema só dos negros e das negras, mas que seja um problema do conjunto da sociedade. Porque, junto com essa postura, vem um perfil de violência que depois a gente não entende por que os genocídios têm aumentado na periferia, a violência também. Então, isso tem que nos chamar a atenção, que é a responsabilidade de todos nós. Por último, eu queria aqui reforçar o que o Paulo já colocou aqui, a importância deste plebiscito, para que a gente consiga, em parte, responder o que as ruas nos reivindicaram em julho do ano passado. As grandes mobilizações negando a política, negando a representatividade, é porque parcela significativa da população não enxerga mais nas instituições públicas que eles estão representados nessa instituição, seja na Câmara Federal, no Senado, nas câmaras municipais. Então, é preciso que a gente dê oportunidade do conjunto da sociedade chamar o plebiscito para que a gente possa fazer as mudanças e a reforma política para que a gente tenha uma política melhor no próximo período. Então, nós vamos, a partir de amanhã, essa urna do plebiscito vai estar rodando aqui na casa para que os servidores e servidoras da casa possam se manifestar. Também temos urna lá no Largo da Catedral o dia todo para que a população se manifeste, para que a gente faça pressão para que esse atual Congresso e o próximo Congresso a ser instalado não passe por cima da vontade popular e faça a reforma política necessária, porque nós não podemos mais ter um Congresso onde a maior representação do Congresso é dos nossos patrões, não são dos trabalhadores. Então, nós precisamos fazer com que os trabalhadores e trabalhadoras sejam representados também nos congressos com uma política diferente, nova e uma política com P maiúsculo. Muito obrigado, vereador Carlão, do PT. Vereador Paixão, próximo orador inscrito, por favor. Próximo vereador inscrito a ocupar a tribuna, Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador. Vereador então, Arthur Orsi. Eu convido o nobre vereador Zé Carlos, como o vereador mais experiente no plenário, nos termos regimentais, para assumir a presidência. Vereador Arthur Orsi tem a tribuna por até 5 minutos. Muito obrigado, vereador presidente Zé Carlos. Muita honra tê-lo na presidência. Senhores vereadores presentes, eu venho ocupar essa tribuna novamente, senhores vereadores, para falar sobre o contrato de locação de veículos que nós apresentamos aqui na semana passada, uma planilha com relação aos valores que são praticados hoje no contrato da Prefeitura, com valor global de 24 milhões de reais aproximadamente, e os valores que são praticados em outras empresas públicas, como na Sanasa, por exemplo, onde nós temos veículos que chegam a custar 200% mais barato em comparação ao contrato da Prefeitura. Além desse contrato, que pelas nossas contas, analisando apenas 6 itens, 6 modelos de veículos, a economia aos cofres da Prefeitura, se adotado o preço da Sanasa, seria em torno de 6 milhões de reais no ano. Já daria para a Prefeitura fazer muita coisa com 6 milhões de reais. Por exemplo, o Centro de Saúde do Oziel
O novo centro de saúde está orçado em 1,5 milhão, e a prefeitura até agora não começou essa obra. Enfim, daria para se fazer muita coisa só com os itens analisados. Entramos só em seis veículos. Mas as distorções foram tão grandes e tão significativas, e a falta de um esclarecimento por parte da prefeitura também foi marcante. O silêncio da prefeitura foi gritante nesse caso, senhor presidente, senhores vereadores. Foi um silêncio ensurdecedor a prefeitura não ter dito nada a respeito dos valores do contrato de locação de veículos da prefeitura, que, repito, dobrou de 11 milhões para quase 24 milhões de reais, pagando preços 3 vezes quase mais caros do que as nossas empresas públicas pagam o preço dos veículos locados por lá. Eu dei um exemplo aqui do modelo Corolla 2.0, que a prefeitura paga R$ 4.800 por mês e a IMA paga R$ 1.850 por mês, o mesmo veículo. A Kombi, que a prefeitura paga R$ 3.200 por mês, a Sanasa paga R$ 1.400 por mês. Quer dizer, são valores que não têm justificativa, sendo que é o mesmo fornecedor. Olha que barbaridade. A mesma empresa, o mesmo grupo econômico que fornece para a prefeitura, fornece também para a Sanasa. Levando em conta todos esses aspectos, o silêncio por parte do Executivo, como eu disse, o silêncio ensurdecedor, eu vou protocolar amanhã um projeto de lei que obriga a prefeitura a divulgar no seu site oficial as atas dos pregões eletrônicos e presenciais. Tendo em vista que todos esses aspectos nós acabamos tendo informações apenas após um requerimento de informação que demorou 80 dias para chegar nessa casa, em função do recesso, em função da prorrogação que a prefeitura solicitou depois, senhores vereadores, eu vou protocolar aqui um projeto de lei, como já existe em outros municípios do estado de São Paulo e do Brasil, obrigando a prefeitura a publicar no seu site as atas das sessões dos pregões eletrônicos e presenciais. Por que isso, senhor presidente e senhores vereadores? Porque nós já temos inúmeras informações de fraudes em pregões eletrônicos também. Pregões presenciais, existe aquela coisa do mercado se conversar, Então, mesmo assim, como que nós detectamos, por exemplo, os R$ 32,00 da mussarela e os R$ 32,00 do quilo do presunto, que o Executivo justificou que precisava fatiar e a logística era muito cara. Só que também na licitação não fala quanto é de logística, quanto é de fatiar, quanto é... Nessa licitação, nesse pregão, senhor presidente e senhores vereadores, o da mussarela e do presunto e do peito de peru, que custaria R$ 1.700.000 se fosse comprado pela Secretaria de Assistência Social, que pagou R$ 9,90 o quilo há 1 ano e meio atrás. Se nós tivéssemos, vereador Paulo Búfalo, a ata do pregão eletrônico disponibilizada antes, nós já poderíamos ter suspendido a licitação antes dela ser homologada. Se bem, senhor presidente, senhores vereadores, repito aqui, a ordem de serviço ainda não foi emitida após nós trazermos aqui o sobrepreço do presunto e da mussarela. Então, nossa representação no Tribunal de Contas já está pronta, vai ser protocolada essa semana, mas, senhor presidente, terminando, eu queria dizer que nós vamos protocolar esse projeto de lei para haver maior transparência nesses pregões eletrônicos e nesses pregões presidenciais. Obrigado, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arthur Orsi. Solicito ao segundo secretário se existe mais vereador inscrito. Pregões presidenciais. Já vou botar, deixa eu... Aquele o Zé vai falar. Não, agora não. Agora não. É agora? Então não. Fica aí. Próximo vereador para a tribuna. Liga o microfone. O próximo. Está aceso. O próximo vereador inscrito é o vereador Tiago Ferrari, é isso? Isso. Próximo vereador inscrito a ocupar a tribuna por 5 minutos, o vereador Tiago Ferrari. Como ele não se encontra no plenário, abre o espaço próximo, por favor. Próximo vereador inscrito, na ausência do vereador Tiago Ferrari, vereador Pedro Tourinho. Vereador Pedro Tourinho tem a tribuna por até 5 minutos.
Após o vereador e vice-presidente dessa casa, Arthur Orsi, acabar a votação, por favor, queira assumir seu posto. Senhoras e senhores, colegas vereadores, muito boa tarde, boa noite, perdão, público que nos assiste na TV Câmara também, muito boa noite. Quero aqui dar boas-vindas ao nosso novo colega vereador Paixão, que está aqui presente, seja muito bem-vindo. E quero aqui, então, tratar de um tema que tem sido um tema de primeira importância para todos nós campineiros. Hoje à tarde eu participei de uma discussão junto ao vereador André von Zuben, que dizia respeito à questão da água na nossa região e no estado de São Paulo. E, nesse sábado, eu tive a oportunidade de participar também de uma atividade realizada por munícipes lá da região de Sousas, que contou com a presença do presidente da Agência Nacional das Águas, Vicente Andreu. E ao mesmo tempo, também tivemos uma reportagem na Folha de São Paulo. Aqui a gente tem, com frequência, vereadores que citam publicações de jornal para falar um pouco sobre a realidade. Eu achei interessante porque essa reportagem que eu estou aqui buscando, ela trata de uma questão, ela é uma reportagem que diz respeito à senhora Catarina de Albuquerque, que é relatora da Organização das Nações Unidas sobre as águas. E a senhora Catarina, ela foi absolutamente taxativa. Ela afirma, em manchete nesse jornal, que a responsabilidade pela situação de insegurança hídrica que nós estamos vivendo hoje, pela crise de falta de água que nós estamos vivendo, é do governo do Estado de São Paulo. Eu achei muito interessante e pertinente essa colocação da dona Catarina, porque a gente tem tido aí as mais diversas justificativas para a questão da falta da água. E, de fato, a gente vive a pior estiagem da história registrada, né, uma estiagem gravíssima, que leva todos os sistemas hídricos do nosso estado aos seus limites. No entanto, o que é interessante colocar é que ela traz alguns pontos que mudam um pouco derrubam um pouco essa possível justificativa para a crise hídrica que a gente está vivendo. Ela fala da necessidade de investimentos para garantir a segurança hídrica. E aponta uma questão que eu acho que não foi trazida aqui ainda, que é a imoralidade de uma empresa, feita a Sabesp, que deixou de fazer investimentos indispensáveis para poder garantir a segurança hídrica da nossa região. Investimentos esses que que eram sabidos quais seriam os investimentos necessários. Primeiro, diminuir a dependência do município de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, do sistema Cantareira. Né? Esse ponto, que era a responsabilidade da Sabesp, já estava assinalado na outorga de 2004, estava lá como um dos pontos fundamentais, diminuir a dependência da região metropolitana de São Paulo do sistema Cantareira, e nada foi feito. Reduzir perdas, outra questão que poderia diminuir essa dependência. Mas outro investimento que poderia ter sido feito era o investimento em reservatórios para poder garantir a estabilidade do fluxo, né, da oferta de água para a nossa região. Eu achei, então, muito importante a gente finalmente ter um agente externo, né, um agente que tem sua reputação absolutamente incontestada, né, uma reputação, uma figura que é uma representante portuguesa da Organização das Nações Unidas, vir trazer aquilo que muitas vezes a gente não quer reconhecer, que é o quê? Faltou planejamento, faltou cumprimento daquilo que era a responsabilidade do governo do Estado. A gente tem relatórios da Sabesp de 2009 que apontam justamente que 2 anos seguidos de estiagem levariam o sistema Cantareira ao colapso. No entanto, eu me lembro perfeitamente que, em 2009, o que estava sendo feito pela Sabesp? Propaganda na televisão. Aqui no estado de São Paulo? Não. Sabe onde, vereador Carlão, que fazia propaganda da Sabesp? No Nordeste do Brasil. Eu me pergunto, quantos clientes a Sabesp tinha no Nordeste do Brasil para fazer propaganda lá? E a gente fala aqui, né, de aparelhamento, de utilização política de máquina pública. Bem, agora nós estamos sentindo, talvez, uma consequência direta dessa questão, que é
a crise absolutamente preocupante que a gente está vivendo. A gente tem que rezar para que os meses úmidos desse ano, novembro, principalmente dezembro e janeiro do ano que vem, sejam meses em que vai chover uma quantidade pelo menos equivalente à média, porque senão a gente vai ficar sem água para beber. Vai ser uma crise sem precedentes, né? A gente tem aí diversas previsões, umas prevêem mais água, outras menos. Acho que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe é o que já aconteceu, que foi que o governador Alckmin deixou de cumprir as suas responsabilidades e garantir os investimentos em segurança hídrica, e hoje a gente padece dessa falta de água no Estado. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador Pedro Tourinho. Eu solicito ao nobre vereador Paixão que informe se há outros vereadores inscritos. Não há mais vereador inscrito. Não havendo vereador inscrito, suspendo regimentalmente a sessão por até 15 minutos. Estamos no intervalo regimental da 49ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. De 1 a 7 de setembro, a cidade vai contar com o plebiscito para a criação de uma constituinte para a reforma política no país. Quem está liderando essa questão aqui na Câmara Municipal de Campinas é o vereador Carlão do PT. Nós vamos conversar com ele. Vereador, como que vai funcionar exatamente a criação dessa constituinte? Olha, a proposta apresentada pelos movimentos sociais é que o Congresso aprove uma constituinte exclusiva para a reforma política. Esta proposta tem a participação e adesão de todos os movimentos, dezenas de movimentos sociais, e inclusive a maioria dos partidos representados no Congresso, para que a gente possa fazer a reforma política no país. Vereador, a necessidade da constituinte funciona porque hoje, se houver a necessidade de uma reforma política, ela é feita somente pelo Congresso. E com a criação da Constituinte, existe o envolvimento da sociedade nessa decisão. Esse é o motivo? Este é o motivo porque nós acreditamos que o atual Congresso ele não tem a representação necessária para fazer essa reforma. Então, com participação popular. A reforma proposta pelo movimento é uma reforma política integral, não uma meia reforma. Uma reforma que faça com que as instituições, de fato, volte a funcionar com representação populares. Agora, quantas assinaturas, vereador, serão necessárias para poder mandar, então, essa iniciativa? Ela tem que passar pelo Congresso ainda, né, vereador? Quantas assinaturas são necessárias para começar a dar andamento nesse processo? Neste momento, de 1 a 7, nós estamos coletando essa assinatura com o objetivo mais político. Ela não tem a questão legal que vai obrigar o Congresso a fazer essa mudança. O que vai pressionar o Congresso é a quantidade de pessoas, nós esperamos aproximadamente 15 milhões de brasileiros se manifestem, para que isso sirva como uma pressão política para que o Congresso paute essa discussão a partir das eleições desse ano. E quem estiver disposto, então, a assinar aí uma tentativa de constituinte deve proceder de que forma, vereador? Onde terão pontos com urnas para essa assinatura? Nós temos pontos de urna no Largo da Catedral, nos sindicatos, nas entidades populares de bairro, associação de moradores, nas comunidades religiosas. Então vamos ter uma aqui na Câmara também a partir de amanhã, que vai coletar votos dos servidores e servidoras que estiverem dispostos a fazer a sua manifestação. Obrigada, vereador. Obrigado, boa noite. Lembrando, então, que você que quiser fazer a assinatura para o plebiscito de uma futura constituinte aí para discutir a reforma política do país, deve procurar a Câmara ou os pontos que o vereador Carlão citou. Agora eu vou conversar com o vereador Carlinhos Camilô, ele que tem um projeto que passará para audiência pública na manhã desta terça-feira. Vereador, o seu projeto obriga que as empresas que aluguem as bicicletas ofereçam também os equipamentos de segurança, é isso mesmo?
Isso, boa noite. Esse projeto ele prevê que as empresas obriguem com que eles tenham esses equipamentos para as pessoas estarem usando, né? Porque a questão de mobilidade, ciclista, ciclovia vem crescendo, vem desenvolvendo e as pessoas também têm que ter mais segurança para estar andando. Então, o capacete é obrigatório, está na lei de trânsito, então é obrigatório. Então, as empresas que locarem essas bicicletas têm que ter ali disponível todos esses equipamentos para as pessoas estarem usando. Além de ter os equipamentos disponíveis, né, vereador, a lei prevê que as empresas que não forem, no caso, alugar para aquela pessoa, se certifique de que ela já tem o equipamento para evitar qualquer acidente? Sim, isso aí tem que ser necessário. Eu acho que a pessoa, a partir do momento que ela alocar a bicicleta ali, o equipamento ali, ou ela tem que ter necessário o equipamento ali, ou a pessoa tem que certificar que ela tem o equipamento dela para estar saindo com aquele equipamento. Agora o projeto passa amanhã para audiência pública. Qual que é a expectativa, vereador, da discussão? Olha, eu acho que a expectativa é boa, né? A discussão ela é válida. Eu acho que todo projeto que prevê segurança para ciclistas, para a cidade, ele é bem visto. Eu acho que é isso. Obrigada, vereador. Imagina que é isso. Eu converso agora com o vereador Francisco da Paixão, ele que assumiu então a vaga de suplente no lugar da vereadora Neuza do São João e vai atuar aqui na Câmara Municipal de Campinas pelo prazo de 30 dias. Vereador, boa noite, seja muito bem-vindo à Câmara Municipal de Campinas. Essa não é a primeira vez que o senhor assume como suplente aqui, né, vereador? Não, boa noite a todos. Não é a primeira vez, já estive aqui no mandato passado ocupando a vaga do vereador Dário Saades durante 60 dias. Agora o senhor ocupa a vaga da vereadora Neuza do São João no prazo de 30 dias, né, vereador? Qual que é a expectativa? É um curto prazo de tempo, mas é possível aí desempenhar um bom trabalho, né, vereador? Qual que é a expectativa para esse período? Sim, a princípio 30 dias, né? Vamos torcer para que ela seja eleita, para que possamos continuar aqui por mais um período, né? A expectativa é sempre a melhor possível, é poder dar contribuição em projetos, em discussões que venha a enriquecer os debates e contribuir com a cidade de Campinas. Já existe alguma criação, alguma ideia de projeto ou de atuação que o senhor queira fazer nesse período, vereador? Já veio com alguma ideia, sabendo aí que assumiu o cargo de suplente? Quer dizer, ideia a gente tem, né? Tem ideia de projetos, mas no momento eu prefiro aguardar um momento mais, né, sentir o clima da casa para poder estar encaminhando esse projeto. Tá ótimo, vereador. Obrigado e bom mandato para o senhor. Obrigado. E eu converso agora com o vereador Carmo Luiz, ele que também tem um projeto que será discutido em audiência pública na manhã de amanhã. O projeto do vereador cria condições sanitárias para o conforto para os locais de trabalho dos motoristas do transporte rodoviário urbano. Vereador, na prática, como que vai funcionar o projeto? Boa tarde, Rafaela. Boa noite, na verdade. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara. O projeto, amanhã nós vamos debater as ideias. Mas a síntese, o que nós estamos propondo é que as empresas, os empresários de ônibus comecem nos pontos finais, onde os motoristas ficam, tem uma infraestrutura básica, pelo menos banheiro, um local para a pessoa se fazer a sua higiene pessoal, tudo aquilo que é básico. E isso é uma demanda já muito antiga, já houveram greves, já houveram movimentos, já houveram uma série de movimentos nesse sentido. E nós decidimos comprar essa briga. Por quê? Porque muitas vezes os motoristas apenas falam, mas ninguém sai na defesa. Então nós acreditamos que com a audiência pública de amanhã, a partir do momento que haja realmente uma movimentação nesse sentido, os empresários da área de transporte público coloquem algum tipo de infraestrutura para os usuários, para os motoristas e cobradores. Para a discussão de amanhã, tem a previsão de algum órgão, vereador, Secretaria de Transportes, quem que vai vir para poder discutir essa iniciativa? Nós convidamos a Secretaria de Transportes e vamos aguardar, vamos ver o que vai se desencadear a partir dessa audiência de amanhã. Obrigada, vereador. Obrigado você, Rafaela, e boa noite a todos. Obrigado. E eu converso agora com o vereador Jorge Schneider, ele que também tem um projeto que passa por audiência pública amanhã. O projeto altera a legislação que disciplina o funcionamento de instituições de longa permanência para os idosos. Vereador, boa noite. Qual que é a alteração que a lei sofre, vereador, com esse projeto? Boa noite, Rafaela. Boa noite, Campinas. Nós temos algumas casas de longa permanência de idosos que estão de forma irregular em Campinas hoje, devido ao problema com o zoneamento. Então nós não podemos de maneira alguma, adiante da necessidade que nós temos em Campinas, de um bom atendimento, as pessoas idosas precisam dessas casas. E nós percebemos que as casas de locais de permanência de idosos eram encarados como hotéis, não são hotéis.
como comércio. Não é um comércio, é uma residência coletiva que acolhe as pessoas para que elas tenham uma vida digna, para que elas tenham um convívio que traga a elas uma saúde mental, espiritual e até física. Então nós estamos fazendo uma alteração na lei de ocupação do solo que permita que apenas em locais industriais não será permitido a instalação, para que nós possamos regularizar todas as casas na cidade de Campinas. Qual que é a expectativa para a discussão amanhã, vereador? Alguma secretaria específica foi convidada para essa discussão? O projeto já passou por primeira e agora passa para audiência antes de segunda, né? Amanhã vem alguém convidado então para debater melhor isso, vereador? Não, é um assunto que nós já discutimos, já inclusive no Executivo, é uma necessidade que Campinas tem. E eu fui o último presidente, antes do vereador Cid Ferreira, o último presidente da Comissão dos Idosos, nós percebemos a necessidade. E eu apresentei em 2010 já. E desde esse tempo nós estivemos amadurecendo a ideia e hoje, graças a Deus, nós temos condições de votar e eu tenho certeza que Campinas ganha com essa lei. Amanhã então é mais um procedimento regimental, né, vereador? Nós temos que ter, porque mexe com o zoneamento, então nós não podemos ter abusos. E por isso nós temos a audiência pública. Tá ótimo. Obrigada, vereador. Tá bom, que Deus abençoe e uma boa noite. E eu converso com o vereador Thiago Ferrari, ele que também tem outro projeto que passa por audiência pública na manhã desta terça-feira, um projeto que trata da limpeza, conservação e construção de muros e passeios em terrenos particulares e públicos da cidade de Campinas. Vereador, o que diz o projeto que passa por audiência amanhã? Olha, a intenção, eu ainda estou vendo, estou esperando amanhã cedo para a gente fazer algumas discussões ainda. Talvez eu tire de pauta, mas é importante a gente já saber do projeto, já começar essa discussão e entender da necessidade desse projeto. Isso vem desde a época que eu fui subprefeito em Barão Geraldo, de 2005. A gente vê o quanto é burocrático, o quanto é moroso, o quanto não tem resultado efetivo a política hoje para obrigar as pessoas a calçarem ou cuidarem dos seus terrenos. E a gente vê que agora vai começar a época de chuva e o problema que isso causa quando a gente não limpa um terreno, quando a prefeitura não consegue dar resposta, exigir que o proprietário limpe o terreno. Então, o projeto é justamente nesse sentido, que a gente tenha uma maior eficácia, que as pessoas saibam da responsabilidade delas, porque um terreno não cuidado, ele causa, além da insegurança pública, porque não se sabe quem está lá, quem pode estar escondido, o que acontece, tem a questão da saúde pública, com relação à questão da dengue, com relação a ratos, a insetos. Então é importante que a gente faça a discussão. Eu venho discutindo junto com os setores do Executivo e outras prefeituras que têm um resultado efetivo nesse sentido, para que a gente possa aprovar uma lei que tenha efetividade, tenha eficácia e que possa dar segurança para os vizinhos lindeiros aí dos terrenos baldios. Então é importante a gente fazer essa discussão e mostrar para os proprietários que têm terreno, que muitas vezes são especulativos, que eles têm que ter uma posse responsável, eles têm responsabilidade perante esses terrenos e que esses terrenos afetam a saúde, a segurança de outras pessoas. Uma vez então, né, vereador, que os donos desses terrenos assumam a total responsabilidade de manter limpo, fica mais fácil também do Executivo poder fazer uma fiscalização um pouco mais rigorosa, né? Exatamente. Eu vejo que muitas vezes as pessoas assumem as suas responsabilidades quando elas veem que, não assumindo, elas vão ter sanções pesadas. E na legislação que cuida do calçamento, da limpeza dos terrenos, é uma legislação que ela tem muita brecha e ela acaba não tendo efetividade. Quando chega o momento de multar, de autuar, o proprietário tem uma série de recursos para fugir disso, daí ele acaba não limpando. E quem paga muitas vezes é o vizinho, muitas vezes são as pessoas que moram e a própria cidade. A gente viu os casos de dengue que a gente teve no decorrer desse ano. Então é importante justamente, já que a pessoa não entende, não assume a sua responsabilidade, não assume os seus deveres, que a gente tenha um processo onde vai garantir para o proprietário que ele seja autuado sem uma imposição
sem dar o direito de defesa dele, porque muitas vezes as pessoas entram judicialmente depois, e que tenha uma sanção pesada, sabendo que ele vai ter essa responsabilidade. Então tem cidades que a gente vê que já lança no IPTU seguinte, tem cidades que a gente vê que faz a limpeza e põe a conta, terceiriza. Então a gente está vendo qual a melhor forma, por isso que talvez amanhã a gente retire isso de audiência pública para fazer alguns ajustes, para que justamente quando a gente colocar em votação, colocar em audiência pública, a gente tenha o projeto devidamente equacionado. Obrigada, vereador. Eu que agradeço e uma boa noite a todos os telespectadores. E eu converso, por fim, com o vereador Zé Carlos. Ele que tem hoje 3 projetos que passam por veto do Executivo. Os vereadores vão analisar 3 vetos desses vereadores, de projetos do vereador. Vereador, um desses projetos fala sobre informativos de estabelecimentos, outro unifica penalidades de legislação e também processos administrativos do PROCON. Qual é a posição do senhor a respeito desses vetos, vereador? Veja bem, a justificativa para vetar esses 3 projetos de minha autoria, do Executivo, é que existe vício de iniciativa. Eu discordo completamente do Executivo, porque todos os projetos e todas as leis já sancionadas, que vêm de encontro aos interesses dos consumidores, foi feito aqui nesta casa, entendeu? Então não existe vício de iniciativa. Eu estou fazendo, o primeiro projeto, por exemplo, ele unifica todos os procedimentos, todos os cartazes num só. Seria mais fácil para a população entender e verificar, visualizar todos esses projetos. E no segundo item, ele diz que fica difícil porque para o PROCON autuar algum estabelecimento. Então, quer dizer, eles, inclusive o PROCON, alguns fiscais do PROCON, estão entrando no Ministério Público contra esses vetos. Então, não existe por que vetar esses projetos. Obrigada, vereador. Eu que agradeço.